Aqui. Rafaela, Daisy, áudio ok. Meninas, tudo certo. Só aguardando mais uns minutos, já iniciamos o nosso evento de hoje. Finalzinho do mês, fechando aí outubro, né? Fechando outubro com chave de ouro. Bom, 8:08, boa noite, Daisy, tudo bem? Bom, pessoal, como na verdade a aula ela é gravada também, né? Então também não tem por que a gente ficar esperando mais. Tem mais umas 4 pessoas para entrar, que avisaram que acompanhariam ao vivo, mas né, também não dá para a gente atrapalhar os demais que entraram certinho no horário, vamos dizer assim. Então vamos fazer a nossa chamada inicial aí. Gostaria de agradecer a participação dos colegas, né, que pleno domingão, não sei como é que tá aí, aqui em Curitiba tá chuva pra caramba, né, chuva e chuva, né, então peço desculpas se a internet der qualquer tipo de falha ou problema, tá, então me avisem aí, vamos monitorando, eu sempre fico acompanhando, mas às vezes o alerta do aluno ajuda bastante. Então, hoje a gente se programou para ver com vocês a parte de raciocínio lógico matemático, ok? Ontem nós tivemos informática, algumas questões da Fundatec, certo? E amanhã tem uma aula dupla, né? À tarde, como é feriado, à tarde, o professor Pollux vai trabalhar a parte de português, e à noite eu tenho o pessoal da Polícia Civil de Santa Catarina. Apesar de ser Polícia Civil de Santa Catarina, o assunto que a gente vai abordar é a figura do Office 365. Ó, o pessoal de São Leopoldo quiser participar, né? Cai também para vocês, a parte do Excel, do Word, né? Do PowerPoint. É claro que o foco aí é outra banca, né? É a FEPESE, mas a teoria, o conceito do uso de planilha, né? Vai ajudar igual, ok? Então estão convidados aí também. Bom, vamos passar a bola para quem é, né, o mestre da noite, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Jorge Martins, né, pela ter aceito o convite, tá? Alguns colegas professores às vezes ficam meio assim, puxa vida, mas aula domingo, como é que funciona, né? Não, o professor Martins de cara aceitou, né, se prontificou, né? Conseguimos agendar uma aula, jogo rápido aí para vocês. Com certeza vão ter muitos outros eventos com ele, tá? Então, eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo aí, né, professor, que eu, infelizmente, já tenho algumas aulas em Porto Alegre, mas não tive o prazer de ser colega presencial. Então, vou ser um colega virtual, por enquanto. Parte, tá com a gente aí? Tô. Vamos lá, então. Então, pode tocar o barco aí. Eu fico por aqui acompanhando. Se precisar qualquer coisa, prende o grito, tá? Mas quem comanda é você agora, certo? Então tá, tranquilo. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Estão me escutando? O áudio tá bom? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então tá. Olha só, falando ali, Márcio, eu que agradeço pelo convite. Realmente, né, a gente não se conhece presencial, né, e sim só pela internet aí. Mas vamos que vamos, né? Porque no momento aí, com certeza, a gente já vai estar dando aula presencialmente aí, vamos poder se conhecer, então, fisicamente, né? Mas olha só, pessoal, então eu escolhi um assunto aqui que é análise combinatória. Eu falei para o Márcio que eu não quis colocar algum concurso ou alguma banca específica, e sim a matéria, o conteúdo de análise combinatória que tem caído muito nos concursos públicos,
né? Análise combinatória, por exemplo, tem concursos que aparece lá, análise combinatória, e aparece o programa de análise combinatória, que são os arranjos, as combinações, as permutações. E análise combinatória é um pré-requisito para a gente poder entender um conteúdo que também tem caído muito, que é o assunto de probabilidade. Principalmente aí quem estuda para a área policial, isso aí tem caído muito mesmo, que é a parte da análise combinatória. Inclusive, na parte do raciocínio lógico, né, que é aquela, vamos falar assim, da lógica sentencial, que são as proposições, mas na lógica tem questões envolvendo sequências que aí entra assuntos da matemática, e também entra alguns assuntos que até envolvem análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, e que às vezes no programa não aparece análise combinatória, mas tem lá uma questão que esse assunto vai te ajudar bastante. Tá? Então, eu fiz assim, eu preparei um material para vocês, esse material aqui de análise combinatória, vocês estão vendo aí no monitor de vocês? Vocês têm esse material aqui de análise combinatória, essas 8 páginas, eu fiz um resumo sucinto ali, né, da parte da análise combinatória desse assunto, e depois eu coloquei ali algumas questões para vocês treinarem com gabarito. Bom, na aula eu vou fazer uma revisão, vou explicar aqui o conteúdo, vamos resolver algumas questões juntos, e depois, claro, vai ter questões aí para vocês poderem resolver em casa, né? Já que são 20 questões ali que eu selecionei, e aí dessas questões que eu selecionei ali tem diversas bancas ali. Eu não coloquei ali a fonte, né? Mas tem diversas bancas ali que eu coloquei assuntos aí da análise combinatória. Então, começando o assunto, vamos lá para a análise combinatória. Tem uma coisa chamada princípio fundamental da contagem, que é esse PFC, princípio fundamental da contagem. Então, eu vou começar com um exemplo. Vamos pensar numa situação como essa daqui, que já foi uma questão de prova, que tu tinha 3 cidades, cidade A, B e C. E tu tinha que ir da cidade A para a cidade B, tu tinha 3 caminhos diferentes, distintos. E de B para C, tu tinha 4 caminhos. 1, 2, 3, 4. A pergunta na prova dizia assim, ó, dessa situação aqui que eu estou mostrando aqui, desses 3 cidades, tu tinha que sair da cidade A para chegar na cidade C, mas necessariamente tu teria que passar pela cidade B. De quantas maneiras diferentes, distintas, nós podemos fazer isso? Então, olha só, eu posso muito bem pensar o seguinte, eu posso dar nome a esses caminhos aqui. Eu vou chamar aqui, ó, de estrada X, Y e Z. Aqui eu vou botar M, N, O e P. Então, essa questão aqui, que foi uma questão de prova, era uma questão que, vamos supor, eu nunca fiz esse tipo de questão aqui. Se tu desenhasse, fizesse o esquema que eu estou fazendo aqui no meu caderno aqui, né? Eu quero ir de A para C, mas necessariamente eu tenho que passar por B. Então, eu poderia fazer esse trajeto, ó. Pegar a estrada X, que eu saí de A, cheguei em B, e depois de B para C eu pego a M. Então, aqui eu tenho uma possibilidade aqui. Agora eu posso fazer XN, segunda possibilidade, XO e XP. Mas também eu posso fazer YM, aí eu posso pegar a estrada Y, cheguei em B, de A para B, depois de B para C eu pego a N. Então aqui eu tenho outra possibilidade.
Bom, aí eu vou colocando aqui, ó, YO, é só acompanhar ali esse desenho que eu fiz aqui, o YP, e por último eu vou ter ali, ó, ZM, depois nós teremos ZN, depois nós teremos ZO e por último o ZP. Então, se nós contarmos agora, nós temos então quantas possibilidades? Nós temos essas 12 possibilidades. Esse é o total e essa era a resposta na prova. Mas eu já volto aqui para esse meu exemplo. Agora eu vou inventar. Ó. Vamos pensar numa situação que tu chegou num prédio, esse prédio tem 5 portas, A, B, C, D e E, tá? Tu tem 5 portas para entrar num prédio. Aí tu entrou nesse prédio, digamos que ali no saguão tu tem 5 elevadores, que eu vou chamar de número 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos supor que esse prédio ele tem 10 andares. Então tu vai ter lá o andar que eu vou chamar de A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Então, recapitulando aqui, ó, olha só. Aqui onde eu estou passando a caneta vermelha, isso aqui são as portas. Aqui são os elevadores. E aqui são os 10 andares. Então, eu quero saber de quantas maneiras diferentes, distintas, eu consigo entrar por uma dessas portas, pegar um desses elevadores e chegar num desses 10 andares. De quantas maneiras diferentes, distintas, a gente consegue fazer isso. Então, notem o seguinte, ó. Agora eu vou ter a seguinte... Eu posso pegar aqui, ó. Eu posso entrar pela porta A, pegar o elevador de número 3 e chegar no andar H. Notem que aqui eu tenho uma possibilidade. Mas eu também posso entrar pela porta A, pegar o elevador de número 5 e chegar no andar D. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Mas, nesse caso, comparando com o meu primeiro exemplo, que foi uma questão de prova, aqui nesse meu exemplo, que é esse aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter muitas possibilidades, e se eu for fazer uma de cada vez, eu vou levar muito tempo fazendo isso. Então, como é que eu faço? Então, agora entra aquilo que eu falei para vocês, que é o princípio fundamental da contagem. Quando as coisas acontecem por etapas, aí vocês vão dizer assim, mas como assim etapas, Bart? Nós temos o seguinte, aqui nós temos 3 etapas. Primeira etapa, escolher uma das portas para entrar nesse prédio. Segunda etapa, escolher um daqueles 5 elevadores que tem no saguão. E terceiro, escolher qual andar que tu quer ir. Então, de quantas maneiras diferentes tu pode fazer isso? Então, vamos lá. Quando as coisas acontecem por etapas e eu quero saber qual é o total de possibilidades, então a gente vai multiplicar. Basta pensar, nessa primeira etapa eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho 5 possibilidades. 5 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho de pegar aqueles elevadores? 5. Então, vezes 5. E quantos andares? 10 andares. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicar isso daqui. Então, 5 vezes 5, 25 vezes 10. Então, eu tenho 250 possibilidades diferentes. Então, um erro talvez comum é as pessoas acabarem somando, né? E tu tem que multiplicar. Então, não esqueça, quando as coisas acontecem por etapas, e eu quero saber de quantas maneiras diferentes, distintas essa situação pode acontecer, então tu vai multiplicar a coisa em cada etapa.
seja, 5 elevadores, 5 portões, né? 5 portas, 5 elevadores, vezes 10 andares. E aí, voltando ali para aquele meu primeiro exemplo, que eu disse para vocês aqui, ó, eu tenho 3 cidades e eu quero ir de A para C, mas eu tenho que passar por B. Então, significa que eu tenho 2 etapas. A primeira etapa é sair de A, chegar em B. E a segunda etapa é sair de B e chegar em C. Então, quantos caminhos eu tenho de A para B? 3. Quantos caminhos eu tenho de B para C? 4. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 3 vezes 4. Então, está aqui as minhas 12 possibilidades. Então, notem que essa aqui das cidades, isso foi uma questão de prova. E uma questão, claro, para quem já tinha estudado esse assunto, fez rápido a questão. Quem não lembrava, poderia fazer esse desenho que eu fiz aqui e olhando ali, né, que tu tinha essas 12 possibilidades. Agora, no meu segundo exemplo, de quantas maneiras distintas, diferentes, eu posso entrar por uma daquelas portas, por uma dessas portas, pegar um desses elevadores e chegar num desses 10 andares. Se eu fosse fazer um por um, eu teria que fazer 250 possibilidades, ou seja, quantas eu fiz aqui? Ó, eu dei exemplo de 2. Entrei pela porta A, peguei o elevador 3 para chegar no andar H. Mas eu posso entrar pela porta A, pegar o elevador 5 e chegar no andar D. Notem que nós temos 250 possibilidades. 250 possibilidades. Eu dei exemplo de 2. Então, ainda faltam, se eu fosse escrever uma por uma, ainda faltam 248 possibilidades. Bom, pessoal, então o nome disso aqui é chamado de quê? Princípio Fundamental da Contagem, que é o PFC, tá certo? Princípio Fundamental da Contagem. Então, notem agora, se nós pegarmos e pensarmos numa questão, treinando, tá? Vamos pegar aqui no nosso material, a gente indo ali para... Vamos pegar a questão aqui de número... Questão de número 7. Questão de número 7. Então, por gentileza, deem uma olhada aí na questão de número 7. A número 7 diz o seguinte: existem 5 caminhos diferentes para ir do ponto A ao ponto B. De quantas maneiras diferentes pode-se ir de A a B e retornar, se o retorno deve ser por um caminho diferente do utilizado na ida? Então, notem o seguinte, ó, agora nós temos, então, ali nós temos ir do ponto A até o ponto B, de A até B. Aí ele diz que nós temos 5 caminhos diferentes, 5 caminhos distintos para ir de A para B. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, vou colocar aqui, 5 caminhos diferentes, tá? Aí ele diz de quantas maneiras diferentes pode-se ir de A para B, só que o retorno não pode ser pelo caminho que tu utilizou, tem que ser um caminho diferente. Então, notem que para a gente ir de A para B, eu tenho quantas possibilidades? Vamos colocar aqui, 5 possibilidades, certo? Conforme diz o enunciado, existem 5 caminhos diferentes para ir do ponto A ao ponto B. Então, vamos dar nome aqui, que eu acho que até fica mais fácil de nós pensarmos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vou chamar aqui, ó, de X, Y, Z, W, e vou colocar um T aqui, maiúsculo. Então, notem que a pessoa ela pode ir de A para B, ela pode escolher, isso na ida, ela pode escolher o caminho X, o caminho Y, o caminho Z, o W e o T. Então, eu tenho 5 possibilidades. Porém, o retorno tem que ser um caminho diferente.
Então, vamos pensar num exemplo. Faz de conta que ele escolheu o caminho X. Então, na hora dele voltar de B para A, ele não pode pegar o X. Então, ele pode voltar pelo Y, pelo Z, o W, o T. Então, nós teremos quantas possibilidades de volta? Então, nós teremos 4. E aí, 5 vezes 4, nós teremos quanto? 20 possibilidades. Olha só. Bem tranquilo e rápido de fazer o cálculo. Então, observem o seguinte, a gente tem que cuidar muito a nossa língua portuguesa, pessoal. Para a gente, às vezes, errar Professor, uma questão... Sim. pode explicar o raciocínio de novo? Porque eu imaginei que A e B eram 2 possibilidades e 5 caminhos. E aí multipliquei direto 5 vezes 2 e vi que não foi esse o caminho certo. Não é esse o caminho, porque, ó, olha só, vamos pensar da seguinte forma, vamos voltar ali para o nosso enunciado. Existem 5 caminhos diferentes para ir do ponto A ao ponto B, certo? Então, eu posso escolher o X, o Y, o Z, o W, o T. Então, eu tenho 5 possibilidades, perfeito? Só que agora vem o que a gente tem que cuidar muito no enunciado, que é o que eu ia falar agora, há pouco, que os enunciados de análise combinatória, às vezes a gente erra pela nossa língua portuguesa, né, que é muito importante, faz parte aí da interpretação, que diz assim, ó, de quantas maneiras diferentes tu pode-se ir de A a B e retornar, se o retorno deve ser por um caminho diferente do utilizado na ida. Então, te dando uma sugestão ali, se tu está em dúvida, tu pode pensar da seguinte maneira, olha, eu posso ir pelo caminho X, ou Y, ou Z, ou W, ou T. Então, aqui estão as 5 possibilidades. Só que na hora de tu voltar, vamos supor que aqui está o A e tu quer chegar no B. Vamos supor que tu escolheu o X, tá certo? Tu escolheu o X. Aqui tu também vai ter X, Y, Z, W e T. Aqui tu também vai ter as 5 possibilidades. Só que vamos supor que tu escolheu sair pelo X. Então, tu saiu aqui do X e chegou no A, certo? Chegou lá no A. Tu saiu do A, chegou no B, desculpa. Mas a volta agora, tu vai sair do B. Então, lembra que esse X aqui não pode. Ah, mas por que ele não pode, Marte? Porque ele diz aqui, ó, o retorno